Ok, vamos mergulhar num texto que é, bem, bastante peculiar. É quase como um quebra-cabeça filosófico misturado com um thriller cósmico. É um documento todo fragmentado que nos desafia a cada passo. O que vamos fazer aqui é desmontá-lo, peça por peça, para tentar entender o que se esconde por trás de tudo isto. E o texto já começa assim, sem rodeios. Lança logo de cara uma pergunta que nos joga no meio de um debate gigante. E essa questão, ela vai pairar sobre tudo o que vamos ver a seguir. É como a sombra que nos guia, o verdadeiro motor de toda esta exploração. A primeira figura que encontramos nesta jornada é o espírito evoluído. Sinceramente, não fica claro se é uma personagem, uma metáfora ou só um conceito, mas o que sabemos é que é a força que dá o pontapé inicial em tudo o que acontece no texto. E qual é a grande ação desse espírito? Simplesmente completar um pensamento. Essa ideia de preencher um vazio, de pegar algo inacabado e levar até o fim, parece ser a missão dele, o seu propósito. E essa é a chave para a gente entender o que vem pela frente. E as ações dele são, no mínimo, bizarras. Quase parasitárias, sabe? Ele invade insetos, ratos, faz uma misteriosa passagem e parece que tenta imitar a realidade para roubar o contexto. O próprio texto descreve isso como uma ilusão, quase como um aviso para a própria natureza. Vamos avançar um pouco para ver como essa ideia se desenrola, porque o texto usa aquela pergunta inicial, do criacionismo contra a evolução, como pano de fundo para toda essa jornada filosófica. A visão sobre a evolução aqui é super abstrata. Não tem nada a ver com biologia. É mais um processo metafísico sobre preencher um vazio. A evolução é mostrada como o ato de completar algo que faltava, algo tão grande que faz o próprio tempo parecer insignificante. E é aqui que a nossa análise muda de figura. O texto deixa de ser só filosófico e começa a soltar uma série de códigos, de pistas, quase como se a gente estivesse investigando as evidências de uma cena de crime bem enigmática. Olhem só para essa tabela. Mostra bem como as pistas estão todas espalhadas. Temos nomes de código para poder, para código, uma sequência de letras que parece ser um perfume, referências a uma chave, a linguagens e até identidades como menina e polícia. Parecem peças soltas de um quebra-cabeça enorme. Mas o ponto principal é este. Esses elementos não estão aí por acaso. Eles não são aleatórios. Eles são, na verdade, os tijolos que constroem uma história, uma narrativa que vai surgindo aos poucos, nas entrelinhas. E que história é essa que começa a se formar? É uma história de perseguição, meio fragmentada sim, mas muito tensa e cheia de mistério. O texto descreve mais ou menos essa sequência. Alguém numa entrevista, um perfume deixado para trás como uma pista, aí o código Coyote aparece. E de repente um momento de confronto, onde a pessoa é presa e logo em seguida solta. É tudo muito rápido, confuso e intrigante. Essa citação específica é perfeita para mostrar o clima da coisa. É quase como um sonho, sabe? Super contraditório. A ameaça de captura some tão rápido quanto apareceu, o que deixa tudo ainda mais desorientador. E assim que essa cena acaba, o foco do texto muda completamente. A gente para de perguntar o que aconteceu e começa a entender por que aconteceu. A motivação por trás de tudo isso é o grande clímax da nossa análise. É nesta parte final que o objetivo por trás de tudo se revela. O espírito, os códigos, a perseguição. É aqui que as peças do quebra-cabeça finalmente começam a se encaixar. O tom muda de novo, e de forma drástica. Vira um monólogo frenético, quase sem fôlego. Dá para sentir uma urgência, uma corrida contra o tempo ou contra alguma outra força que a gente não vê. E qual era o objetivo dessa corrida toda? Encontrar a luz. Esse conceito, a luz, se torna o grande prémio, o objetivo final de toda essa jornada maluca. Mas não era só um objetivo simples. A ambição de quem narra vai além. Se transforma num desejo de transcender, de conseguir habilidades sobrenaturais, de superar os limites do mundo físico. E essa citação deixa isso bem claro. O desejo não era só achar uma resposta, mas quebrar as leis da física, levitar, teletransportar, tudo nessa busca incessante pela resposta final. E aí vem a grande revelação. Esse monólogo final se conecta lá com o espírito evoluído do início. A corrida, a perseguição, os códigos, tudo, desde o começo, tinha um único propósito: levar um pensamento até a sua conclusão absoluta. Isso só reforça a ideia de que a luz não é um lugar,
mas sim o resultado de atingir uma completude mental e filosófica. É o estado que se alcança quando todo e qualquer pensamento imaginável é levado ao seu limite máximo. O texto descreve esse momento da chegada como um estado onde passado, presente e futuro se fundem numa coisa só. Um momento de conclusão total, absoluta. E essa é a declaração de vitória. É o fim da jornada. A frase "bem-vindo a tudo isso" sugere a entrada num novo nível de existência, um lugar definido por essa tal completude de 100%. Resumindo a ópera, o arco da história se fecha. O conflito, a busca, aquele vazio que precisava ser preenchido, tudo se resolve nesse momento de clareza total. E no fim das contas, a gente volta para o começo. Depois dessa jornada cósmica inteira para alcançar a luz e a completude, o texto nos deixa de novo com a sua pergunta original, mas agora ela tem um peso completamente diferente. Considerando tudo isso, o que essa pergunta significa agora? A resposta, ao que parece, fica para quem lê.